essa questão, ela é uma questão que remete à atuação de Napoleão Bonaparte na França e que vai interferir em vários locais do mundo, inclusive no Brasil, né? Então, primeira coisa que a gente vai destacar aqui um pouquinho, falar um pouquinho como que Napoleão Bonaparte chega ao poder na França, né? Então, veja bem, Napoleão Bonaparte era comandante-chefe do exército francês em 1799, quando a Revolução se encerrou. E se encerrou por quê? Porque o grupo que estava no poder, que era o grupo da alta burguesia francesa, chamada também de Girondina, esse grupo vai apelar para o exército porque estava sendo ameaçada a segurança nacional do país. E aí o exército vai ser recrutado, e quem comandava esse exército naquele momento era Napoleão Bonaparte, um jovem general, muito habilidoso, com táticas assim, extremamente inovadoras, e ele então vai estabelecer o fim da Revolução a partir do momento que ele vai dar um golpe, que é o golpe dos 18 de Brumário, e vai assumir o poder na França a partir de 1799, não é? Então, a atuação de Napoleão na Europa, por quê? Porque a partir da França ele começa a conquistar outras regiões da Europa. Teve desdobramentos diretos sobre o Brasil, com certeza, né? Nós vamos ver como que o Brasil vai passar a fazer parte dessa cena. Portugal posicionou-se contrariamente aos interesses franceses. Portugal se coloca contra a França ao desobedecer o bloqueio continental. Vamos chamar a atenção também desse bloqueio continental. Esse documento vai ser imposto por Napoleão à Inglaterra em 1807. É uma forma de boicotar a economia inglesa na Europa, né? Exigir que todos os países que estavam ali na orla, sob a tutela da França, sob o domínio da França, estavam proibidos de comercializarem com a Inglaterra. Foi a forma que Napoleão encontrou de derrubar a Inglaterra, lembrando que o grande rival, a grande inimiga da França napoleônica é a Inglaterra. O objetivo de Napoleão era acabar com a Inglaterra, né? E o bloqueio continental vai ser uma das táticas que ele vai utilizar para tentar derrubar o poderio britânico. A resposta francesa à atuação política de Portugal foi a assinatura do Tratado de Fontainebleau com a Espanha, né? Então, veja bem, por que a Espanha entra nesse cenário? Desde 1808 que a França napoleônica havia dominado a Espanha, derrubado a monarquia espanhola e substituído essa monarquia por um irmão de Napoleão que estava no poder, né? José Bonaparte. Então, essa dominação da Espanha pela França trouxe uma série de consequências, né? Para a Espanha, para a América do Sul, para as colônias espanholas aqui na América e para o Brasil especificamente. Nós vamos ver que como Portugal se recusou a atender a imposição do bloqueio, isso logicamente vai implicar aqui na nossa história. Então, o que diz o enunciado? A respeito dos desdobramentos advindos das negociações entre França e Espanha, é correto afirmar que Dom João, quem é Dom João? Dom João é, nesse momento, o príncipe regente de Portugal. Por que regente? Regente no sentido de estar substituindo. Na verdade, quem era a rainha legítima era a mãe dele, Dona Maria. Mas Dona Maria I havia sido acometida por uma doença mental. Ela passou a ser portadora de uma demência, era inclusive chamada de Maria Louca, foi impossibilitada de continuar no poder e é substituída então pelo filho, Dom João, mais tarde, Dom João VI, que vai ser mais tarde rei de Portugal. Nesse momento ele ainda é príncipe regente. Então veja bem, a primeira opção, organizou forte resistência, assumindo a posição de ministro da guerra para liderar em Portugal o combate aos exércitos da França e da Espanha. Gente, presta atenção. Nessa época, Portugal está passando por uma terrível crise política, econômica, social.
nós vamos ver que Portugal não tem exército para enfrentar nem França, nem Espanha. O exército está completamente desfalcado, fora dos padrões, né, para enfrentar uma possível guerra, um possível conflito com esses dois países. Então, a opção não corresponde. A letra B, assumiu uma posição vacilante que resultou no seu absoluto isolamento político na Europa, não lhe restando outra saída senão fugir, sem o apoio da Inglaterra com a sua corte para o Brasil. Na verdade, ele fica realmente isolado. Ele fica isolado, ele passou a ser ameaçado pela França napoleônica. Napoleão mandava recados, ultimatos o tempo todo, né? Mas ele contou com total apoio da Inglaterra, porque a Inglaterra tinha um enorme interesse em transferir o Estado português para o Brasil, porque o Brasil vai se tornar uma porta aberta, uma porta de entrada para a Inglaterra chegar aos demais mercados americanos. E, vindo para o Brasil o Estado português, a Inglaterra fugiria lá do bloqueio continental e abriria para ela aqui uma outra forma, um outro tipo de mercado, um mercado muito mais promissor do ponto de vista de matéria-prima, de riquezas naturais, etc. Então, a opção fica não é correta, porque a Inglaterra vai dar total apoio. Na letra C, dispensou o apoio da Inglaterra por ocasião da transferência da corte, ao fechar os portos lusitanos aos navios mercantes e de guerra britânicos. Na verdade, é tudo ao contrário, né? Ele vai aceitar o apoio da Inglaterra, ele não tinha outra saída, essa é a única saída, até porque Portugal tem dívidas enormes, existe uma dependência de Portugal em relação à Inglaterra, uma dependência econômica, que Portugal não tem outra saída a não ser aceitar tudo aquilo que a Inglaterra irá propor. Então, a opção C também não corresponde. A letra D, firmou com a França um acordo de paz. Jamais, quando a família real está saindo de Lisboa, em novembro de 1807, as tropas francesas estão entrando, comandadas pelo general Junot, elas estão entrando em Portugal para atacar, né? Então, firmou com a França um acordo de paz, por meio do qual concordava em deixar Portugal para transferir sua corte para o Brasil. Na verdade, não houve nenhum acordo com a França. A França, inclusive, ficou indignada com a atitude, né, do Estado português naquele momento. A letra E, previu o enfrentamento com Napoleão. Na verdade, Portugal estava sendo tão ameaçado que era um dia ou mais dia a França iria invadir o território português, razão pelo qual assinou com a Inglaterra um acordo secreto. Esse acordo secreto veio a ser a Convenção de Londres. Convenção de Londres. Essa convenção foi uma reunião onde vão comparecer representantes do governo britânico com representantes do governo português para decidir os rumos de Portugal. E a Inglaterra, através dessa convenção, dessa reunião, que foi secreta mesmo, né, ela vai se comprometer a dar toda a segurança ao Estado português, à família real portuguesa, a toda a burocracia do Estado português nesse percurso entre Lisboa e até o Rio de Janeiro, né? Então, previu o enfrentamento com Napoleão, razão pelo qual assinou com a Inglaterra um acordo secreto para preservar a sua corte e conservar as suas colônias. Na verdade, essa é a intenção também, mas a grande pressão vai ser feita pela Inglaterra nessa reunião, porque é uma forma que a Inglaterra, o governo britânico, encontrou de se livrar do bloqueio, né? Existem até alguns historiadores que dizem que a grande vitoriosa do bloqueio continental foi a própria Inglaterra, né? Que saiu ganhando com isso. Então, o gabarito correto aqui, letra E.